Senhor presidente, não vou usar os 30 minutos, mas eu acho importante aqui fazer um registro para nossa reflexão sobre uma pesquisa que foi divulgada hoje pelo movimento Todos pela Educação, que apresenta um cenário preocupante. Deputado Rinaldo, Vossa Excelência da Comissão de Educação, fazendo um acompanhamento dos últimos 10 anos no Brasil, da situação dos professores das redes estaduais, né? Hoje nós temos 668 mil professores atuando nas redes estaduais do Brasil, e o que vem acontecendo é que o número de professores efetivos, né, concursados, vem caindo drasticamente, e o número de professores contratados temporariamente aumentando. E isso tem reflexo na educação, né, na qualidade de ensino. Um professor temporário, ele passa por um processo seletivo, vai atuar 2 anos, ele pode depois ser substituído, não tem uma segurança, ele não tem estabilidade, e ele não tem plano de cargos e carreira. É um professor que está sempre ali naquela dúvida se no ano que vem ele volta para a sala de aula, se ele continua com aquela escola, se ele vai ser transferido para outra escola, não recebe o mesmo acompanhamento em termos de qualificação, de capacitação dos demais profissionais, né? Portanto, isso é ruim para a qualidade da educação, né? Mas o que está acontecendo no Brasil? Os estados estão preferindo contratar servidores de forma temporária, né, ao invés de fazer novos concursos públicos. Essa é uma tendência que está se impondo, né, nos estados e nas prefeituras também. Eu não tenho os dados aqui dos municípios, mas a lógica está sendo a mesma: deixar de fazer concurso e contratar, ou no caso aqui, que é o Instituto da Convocação, né, ou também seletistas, que tem vários estados aqui adotando o contrato seletista desses professores. Então, hoje, a realidade já mudou bastante, né? E de 10 anos para cá, nós temos o seguinte quadro: há 10 anos atrás, 68, quase 69% dos professores dos estados eram efetivos, concursados, e apenas 30% contratados. E hoje o quadro se inverteu. Hoje nós temos 51% de contratados e 32% de contratados. Aliás, 46% de efetivos, né? Então, esse movimento está, né, cada vez mais decrescendo o número de professores efetivos. E aí eu pego o quadro por estado para ver como é que está a situação, deputado Rinaldo. Por estado, eu vou começar falando aqui de quem tem mais professores efetivos, mais concursados. Rio de Janeiro, 96% dos professores são concursados. E ali, na faixa dos 90%, tem Amazonas, Bahia, Pará e Rio Grande do Norte. Então, com o Rio de Janeiro, são 5 estados que têm acima de 90% de professores concursados. Agora vamos pegar os 5 que mais têm contratados. Minas Gerais, só 19% de efetivos. Minas Gerais, são 80% de contratados. Tocantins, Acre, Espírito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Nós somos o 6º estado que tem o menor número de efetivos. Nós temos aqui, segundo esse levantamento,
30% de efetivos e 70% de professores contratados, convocados. Então, deputado Caravina, eu fico assim bastante preocupado. Inclusive, nós fizemos um debate aqui sobre a situação da Previdência, que agora esta nova comissão vai discutir mais a fundo do que a nossa, né? E vai apresentar propostas concretas de como nós podemos enfrentar o déficit da Previdência aqui e em breve retomar com os aposentados aquela discussão, né, dos 14%. Então, a gente levantou aqui nesse debate a questão da contribuição para o Fundo de Previdência do Mato Grosso do Sul. Então, veja, senhor, 70% dos professores, que hoje significa mais ou menos 11 a 12 mil professores, né? Eles estão contribuindo para o INSS, não estão contribuindo para o MS-Prev, né? E, além desses, se olhar para as outras secretarias, nós temos lá na GESUL, deputado Roberto Rachioca, né? Nós temos pessoas contratadas, né? Fazem um processo seletivo. Você vai na Secretaria de Assistência Social, vários, né, profissionais da assistência social, psicólogos, contratados temporariamente. Então, eu sei que nos últimos anos está havendo essa tendência no serviço público de cada vez menos realizar concursos e trazer pessoas de forma contratada, ou CLT, ou por algum contrato que o Estado realiza, né? No caso dos professores, a convocação, e isso é ruim, não só para o Fundo de Previdência do Estado, né? Mas também para o serviço público, porque não é um servidor de carreira, não é alguém que tem compromisso, né, com o Estado. Ele está ali temporariamente, amanhã pode não estar, não é? Então, eu acho que é uma situação que deve nos chamar a atenção e também levar o governo do Estado a fazer essa reflexão, né? Nós precisamos de novo voltar a investir no serviço público de qualidade, com servidores de carreira e que tem compromisso com o Estado. Passa governo, entra governo, o servidor está ali prestando serviço porque ele tem compromisso com o Estado. Nós temos, de fato, algumas situações em que você tem que convocar professores. Por exemplo, o professor ele foi eleito diretor da escola, né? Então ele saiu da sala de aula, vai ser o diretor e na vaga dele, aí sim tem que convocar alguém, né? Professora que entra de licença maternidade, que no estado é de 6 meses, né? Então, no caso, na vaga dela, tem que ter um professor convocado, porque essa professora vai retornar depois, não é? Assim também, licença saúde e algumas outras situações. Professores que saem da sala de aula e assumem a coordenação pedagógica da escola. Também, na vaga dela, na sala de aula, um professor convocado. Agora, convocar professores para vagas puras, que a gente fala, né? Aí já não pode, teria que ser através de concurso público, né? Mas está havendo essa distorção. No estado hoje, vejam só esses números aqui, 70%, né, dos professores do nosso estado são convocados temporariamente. Isso é uma distorção, né? E aí, prejuízo para a educação, né? Porque essa instabilidade e essa alternância de professores é ruim, né, para as escolas, mas também prejuízo para o nosso fundo de previdência, que é uma discussão que essa casa está fazendo quase que diariamente aqui, né? Então, eu acho que nós temos que levar ao governo do estado essa preocupação, fazer uma reflexão séria mesmo. Quantos professores estão fora de sala de aula, desvio de função, né? Para a gente organizar melhor essa situação da educação no Mato Grosso do Sul. Principalmente na área da educação especial, deputado Rinaldo. Você tem professores, né, especializados para atuar com os alunos que têm alguma deficiência. Esses professores fazem especialização em diversas áreas, né? E hoje estão colocando professores convocados na educação especial, né? E esse professor, ele fica um tempo, depois vai embora, vem outro no lugar.
Para os alunos da educação especial, essa troca, né, essa mudança causa um impacto muito grande no rendimento, né, desses alunos. Então, é preciso a gente voltar a fazer concurso para essas áreas específicas, né, e também voltar a contribuir com o MS Prev. Deputado Rachoca, só para, antes de conceder o à parte, nós tivemos reunião com o Dr. Jorge Martins, do MS Prev, e ele dizia que para a Previdência ser, né, superavitária, que é um sonho nosso, né, ela deveria ter 4 servidores na ativa, contribuindo para cada inativo, né? E hoje a situação do nosso estado é 1,23 para 1 aposentado, né? Então nós já estamos assim, a água já chegou no nariz, né? Nós precisamos realmente levar o governo do estado a fazer essa reflexão de forma mais profunda. E hoje você tem nas escolas 2 categorias de professores, né? Os efetivos, que ganham 70% a mais do que os convocados, né? Então você tem uma situação que chega a ser assim bastante complicada, né? Porque os professores, eles fazem o mesmo trabalho, eles desempenham a mesma função, né? E uns ganhando 70% menos do que outros, né? É muito complicado isso. Mas eu cito também o meu exemplo. Eu, antes de entrar para o Estado, através de concurso, trabalhei na iniciativa privada e, obviamente, contribuía com o INSS. Quando eu entrei para o Estado, todo aquele tempo de serviço que eu tinha na iniciativa privada, eu averbei para minha aposentadoria. Então, hoje eu recebo aposentadoria como professor, né, do Estado, e uma parte do meu tempo que foi averbado, eu contribuí com o INSS. Mas quem paga minha aposentadoria hoje é o Estado. Então o INSS deveria devolver aquela contribuição que eu fiz, né, para o Fundo de Previdência do Mato Grosso do Sul, que é quem paga a minha aposentadoria, né? Então nós temos que aprofundar esse debate e nós temos que levar o governo do Estado a fazer essa reflexão também sobre essa queda no número de professores efetivos, que tem reflexo direto na qualidade da educação. Eu quero também reforçar, Vossa Excelência conhece muito bem essa realidade, né? Principalmente das crianças com o TEA, né? O autismo, e a criança, ela precisa estabelecer esse vínculo, né, com o educador, e às vezes quando consegue, né, a escola faz uma mudança de professores e causa um impacto muito grande no rendimento da criança especial, né? Então, e sem falar que o professor da educação especial, ele precisa ter qualificação, especialização nessa área que ele vai atuar na escola, né? Então, e é importante que ele esteja lá como um professor efetivo, para que não haja essas mudanças bruscas, né, no atendimento a essas crianças. Eu já acompanhei um grupo de mães aqui em Campo Grande, da rede municipal de ensino, quando, ainda na época do prefeito Marquinhos Trade, ele retirou os professores da educação especial, substituiu por atendentes, né, de nível médio, etc. E eu recebi um grupo aqui de mães, todas de crianças autistas, né? E o relato assim dramático dessas mães, de como foi um transtorno para os seus filhos essa mudança, né, desses professores. Então é muito importante a gente ter profissionais de carreira do Estado, né, que possam se qualificar, permanecer na escola, desenvolver planejamentos, projetos, porque eles são efetivos, eles são do Estado, mudou o governo, eles estão ali para continuar o trabalho e a política educacional, né? Então, é preocupante esse número hoje de 70% de professores temporários, né, atuando na rede estadual de ensino. Vamos levar o governo, né, essa reflexão para, como disse aqui o Roberto, deputado Roberto Rachoca, é complexo, tem que analisar os impactos, né, financeiros, etc., mas
temos que enfrentar essa situação, né? Então, agradeço os colegas que fizeram a parte, todos eles enriqueceram muito o nosso debate aqui. Obrigado, senhor presidente.